Ser forçado a combater os instintos. Eis a fórmula da decadência. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. You be ferocious. You be relentless. You be telephone fucking terrorist. E aí, galera? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma das ideias mais importantes do Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche. É a questão do Sócrates, e está totalmente ligada ao estoicismo, porque é o problema de como viver a vida, fugir das dores ou perseguir as paixões. Does your girlfriend think you're a fucking worthless loser? Good. Pick up the phone and start dialing. I want you to deal with your problems by becoming rich. O Lobo de Wall Street é perfeito para representar o contrário do Sócrates, porque não luta contra os instintos e transborda vontade de poder. Mas o problema do Sócrates é o problema da queda de Atenas e do sucesso de Platão. Nietzsche vê nos filósofos o sintoma da decadência dos gregos, que precisaram fazer da razão um tirano para controlar a anarquia dos seus instintos. Para ele, ter que ir contra nossas paixões e desejos por medo das consequências é sintoma claro de doença na vontade. Essas paixões e desejos são vida. Ir contra eles é negar a vida. Essa força de vida que te leva a querer mais dinheiro, mais mulheres, mais poder, mais prazer, que te faz depois pagar o preço, é claro. É isso que Sócrates, mas também os filósofos em geral, os cristãos, os moralistas, os plebeus, querem te convencer a combater em si. Finish the fucking story! What happened? What about the clans? You took too much, man. You took too much, too much. Now, if anyone here thinks I'm superficial or materialistic, go get a job at fucking McDonald's, because that's where you fucking belong. Para não se submeter à tirania das paixões e dos instintos, a vida, eles se tornam mortos-vivos, que não acreditam nem nos próprios olhos, nos próprios sentidos, e só lidam com múmias conceituais. Nenhuma realidade escapou viva de suas mãos. O monoteísmo e a filosofia platônica são mímica de coveiro. E que ideias desse tipo estivessem fazendo tanto sucesso entre os gregos, que até então tinham os valores de Homero muito mais próximos da filosofia do Lobo de Wall Street, das nobrezas de todos os cantos do mundo, de Trasímaco da República, etc., que do cristianismo e do platonismo, era um claro sinal de que Atenas já não era mais a Grécia de antes. Que estava fraca e precisava recorrer às ideias dos fracos, dos pobres e dos escravos para sobreviver. Sócrates e Platão eram antigregos, que precisaram apelar para a filosofia, porque não tinham outra opção, e perceberam ou convenceram os atenienses de que eles estavam na mesma situação. Mas esse jeito de ser de quem coloca a verdade e o eterno acima da vida real, do filósofo, era totalmente desprezado até então. Todos sabiam que era bonitinho quando se é jovem, mas depois se tornava patético e digno de escárnio. Então como foi possível que Sócrates deixasse todos fascinados desse jeito, e que a filosofia de Platão conquistasse todo mundo? A ideia de Nietzsche é que Sócrates descobriu um jeito de seduzir os nobres da Grécia ao modo de pensar dos fracos, justamente porque fez do diálogo, a marca do fraco, do perdedor, um combate no qual ele vencia a todos. E os gregos não resistiam a um bom combate, e sempre admiravam os melhores. E foi isso mesmo que acabou atraindo eles às artimanhas do Sócrates, invertendo seus valores. É por isso que, nesse sentido, Nietzsche não é um filósofo, ele é um antifilósofo. Mas não é correto ver nele um nihilista, ou realmente imoralista, porque ele deixa claro que está fazendo isso para salvar a moral. Nós, imoralistas, prejudicamos a virtude? Tão pouco quanto os anarquistas prejudicam o príncipe. Apenas depois de serem alvejados é que eles se sentam firmemente no trono. Moral, deve-se alvejar a moral. E nesse sentido também a maioria dos pensadores modernos não é filósofo, é antifilósofo. Eles não sistematizam o pensamento, não matam a realidade como os coveiros do conceito. E se você compara a cena da morte de Sócrates, em que ele literalmente escolhe morrer,
The show goes on. Ele vira cicuta ele mesmo, quando todos deram a ele a opção de fugir e desobedeceu o decreto da cidade. Com o que acontece quando as autoridades tentam prender o lobo de Wall Street, a oposição é total. O lobo quer viver. Ele não se entrega de jeito nenhum. Desrespeita as leis em benefício próprio e se recusa a cooperar. O lobo de Wall Street é o Trasímaco, o Cállicles. É um representante vivo dos maiores opositores de Sócrates nos diálogos platônicos. É um animal mais inteiro, uma besta mais inteira, como ele diz no Além do Bem e do Mal. We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid. E eu acabei decidindo botar as cenas do Hunter Thompson também para deixar clara uma questão. A vontade de poder do Nietzsche não é simplesmente a vontade de conquistar reinos e ganhar mais dinheiro. Ela é essa vontade de vida mesmo. Ela é essa força infantil que faz você fazer essas besteiras de adolescente, que nem o Thompson e o Lobo de Wall Street, e ter que lidar com as consequências. Mas é importante compreender também onde o Nietzsche converge e harmoniza com o estoicismo. E é na questão do amor fati, do amor aos fatos. A ideia de amar as coisas como elas são. Você deve seguir suas paixões e amar as consequências. Você deve aprender a amar o acidente de barco, a overdose, a prisão. Isso no Nietzsche é famoso em sua fórmula do eterno retorno. I will not die sober. Get those fucking loads. Jesus Christ. Hold on. Get away from the window. What if some demon were to say to you that this life, as you now live it and have lived it in the past, you would have to live once more, but innumerable times more? Platinho, o Crepúsculo dos Ídolos é mais sobre o quê? Tem alguns temas que sempre aparecem nele de um jeito ou de outro, e nesse daqui eu diria que o principal tema é o problema de Sócrates. A razão na filosofia e o problema de Sócrates são um só, que é isso daqui, meio que a moral como manifestação contra a natureza. Que, tipo, todas as regras morais, todo o esquema socrático, toda a filosofia, todas essas coisas, religião, tudo isso, inverte a natureza. Tipo, o que é o natural? É você comer os outros, tá ligado? Você, tipo, você tá com fome, você vai lá e destrói o outro e come. Você vê uma fêmea, você vai lá e toma ela. Isso é o natural. Toda moral faz exatamente o contrário disso, inverte isso. Vai dizer, não, isso daí é o que é o errado. Sendo que tudo no corpo, tudo na natureza vai dizer, não, como assim errado? My fucking warriors will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies! Tô fazendo uma TCC sobre Nietzsche e gostaria de saber qual é o conceito de sujeito pra ele. Puta, eu já sei uma coisa assim. Eu lembro de um negócio que o Nietzsche fala sobre como que é bom você fomentar nos outros o medo de ficar devendo. Coisas desse tipo. E tudo isso tem a ver com uma certa constância, com uma certa... O sujeito, o ponto é que o sujeito faz parte daquilo que é bom pros outros que você tenha, porque você fica mais previsível. Tem a ver com a previsibilidade da pessoa. Ser covarde demais para mentir. É isso. Legal esse 38 pra gente debulhar. Mano, é pesado esse 38, hein? Ele fala comediante aqui no meu outro? Ele fala ator, ele não fala comediante. Me parece que ele tá evocando aquela questão de se você tem um ser por trás de si mesmo ou se você é só a sua performance, sabe? Que é um ponto que eu sempre levanto com relação à homossexualidade, que tipo, as pessoas estão sempre querendo falar da questão como se você tivesse um ser e uma prática que são separáveis. Por exemplo, você vai lá e você fala, beleza, eu sou de direita. E daí no momento em que você tem o seu canal e você fala, eu sou de direita, você precisa atuar como alguém de direita. Então você fica caçando o seu próprio personagem. Então você é a imitação do comediante, porque você se determinou que você tinha que ser o comediante, e daí você tem que imitar esse comediante que você determinou que você teria que ser. Saca? Então, eu acho... E tipo, isso não serve só pra quando você diz que você é de direita, entendeu? Isso serve pra tudo. Tipo, você fala, sei lá, sou cristão. Você fala, sei lá, sou metaleiro. Você não precisa nem falar nada, na verdade, né? Só o ser você mesmo. Já te bota nessa posição de ter que ficar imitando uma coisa que você nem é. Mas, assim, diretamente, qual é o conceito do sujeito dele que ele tem, eu nem lembro de ler, nem sei se ele tem também. Friedrich Nietzsche era MGTOW. Acho que é um MGTOW involuntário, mas sim. Tô fazendo sentido agora, vocês não me pegam. Esse aí, o Crepúsculo dos Ídolos, é sim, mano. Essa daí eu debulhei só por causa da Paulinha, é bem boa mesmo. Vamos pegar.
Nietzsche era além do homem. Não, Nietzsche nunca se disse além do homem. Ele fala que vai acontecer, entendeu? A questão é se a gente já tá na época de começar a acontecer ou não, mas... não parece muito provável ainda. Hey, you guys want to take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Fucking cheap fucks. Fucking miserable pricks. Hey, fellas! Look what I found in my pocket! There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.